Pastor Marcelo, em Atos 17, versículo 6, diz: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença do magistrado da cidade, chamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui. A igreja fazia diferente. A igreja mobilizava. A igreja se apresentava. A igreja, quando chegava, coisas aconteciam. Isso hoje a gente tem dificuldade, até mesmo em alguns cenários políticos, que nós não vamos entrar por esse viés. Mas, mediante esse texto que muito fala no nosso coração, qual a sua visão hoje da igreja atual? Porque nós já vimos aqui uma igreja maravilhosa, gloriosa, a igreja de Cristo, ela é triunfante, ela está aí, mas o cenário de alguns são, às vezes, muito tímidos, né, pastor? Como nós aprendemos no seminário com o pastor Teodomiro, texto fora de contexto é o quê? Pretexto. Nós estamos falando de uma igreja neotestamentária, é verdade, mas a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja da explosão do Espírito Santo, a igreja do Dínamos, né? A igreja dos apóstolos, a igreja de Paulo, a igreja de Pedro. Então, uma igreja explosiva, de fato. Sim. Mas nós não podemos também deixar de esquecer que já se passaram 2000 anos. Sim. A igreja atravessou 2 séculos. E com o passar do tempo, atravessou culturas, atravessou história, atravessou política, atravessou revés, atravessou avanço. E especialmente no campo da cultura. A gente sabe que nesse tempo também a igreja sofria com o helenismo, sofria com as influências de Roma, toda aquela situação. Mas de lá para cá as influências foram muito fortes. E a igreja, que era uma igreja única, uma igreja apostólica, ela foi se ramificando. Foram criando credos, foram criando religiões, criando ramificações da igreja, e cada uma com a sua interpretação, cada uma com a sua eclesiologia, cada um com a sua doutrina. E graças a Deus também por isso, pastor, porque a multiplicidade também traz uma riqueza para a igreja, né? A gente vê muitos credos, muitas interpretações, mas a maior preocupação que a gente tem que ter nessa visão de igreja é a questão da essência. A essência. A igreja pode passar por história, pode passar por cultura, mas a igreja não pode perder a sua essência. E como eu vejo a igreja hoje? Eu vejo, com certeza, pastor Domiro, uma igreja ainda militante. Sim. Uma igreja que prega, uma igreja que luta, uma igreja que evangeliza, uma igreja que está aí avançando não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu vejo uma igreja militante. Mas, com certeza, essa igreja militante ela tem, pelo menos aí, eu vejo 3 grandes grupos. Um grupo, eu vejo uma igreja realmente conformada. E conformada não é só um sentimento. Conformada com uma transformação. A igreja vai se transformando e vai se conformando, vai se formatando a cultura. E, pastor, por que, pastor, que isso acontece? Naquela visão, pastor, de contextualização. A igreja quer se contextualizar, ela quer se atualizar, mas ela acaba se conformando. Então, eu vejo uma igreja conformada. Eu vejo uma igreja, falando de uma igreja relevante, pastor Teodomiro, queridos ouvintes, amados do Senhor, eu tenho uma visão, pastor, de que uma igreja relevante hoje precisa ser uma igreja equilibrada. Nós vemos na Bíblia, vemos o tempo todo que o equilíbrio faz parte de tudo na vida, especialmente da fé. Uma igreja que talvez não esteja tão voltada ao tradicionalismo, mas uma igreja também que não seja tão liberal, tão neoliberal, tão ultraliberal. Porque nessa visão de tentar se contextualizar, a igreja também ela acabou perdendo a sua essência por causa do liberalismo, do ultraliberalismo, etc, etc. O que é uma igreja relevante hoje? Que consegue transitar na sociedade, que consegue influenciar a sociedade de uma forma equilibrada. Nem tão ao sol, nem tão ao mar, nem tão à terra, mas uma igreja equilibrada. Uma igreja que esteja contextualizada, mas uma igreja que não perde a sua essência. A igreja que ela pode estar atualizada, contextualizada, se comunicando a jovens, se comunicando a adolescentes, se comunicando a essa sociedade, sem perder a sua essência.
Então, eu vejo uma igreja relevante, eu acho que, resumindo, é uma igreja evangélica, uma igreja apostólica, uma igreja militante, mas que ela mantém a sua essência no meio de uma sociedade tão ultraliberal que nós estamos vivendo nesse tempo. Dialogando com a sociedade, porém mantendo seus princípios. Exatamente. Mestre. Pastor Paulo Renato, pastor Marcelo quase que dissecou, mas eu vou dizer uma palavra ainda. A igreja relevante hoje é aquela igreja que tem um retrovisor, olhando para o passado historicamente e até apocalipticamente, olhando para o presente, definindo o presente, sabendo se comportar no presente, não deixando que a medula espinhal ou que o verdadeiro fiel da balança penda para um lado, para como a torre de Pisa. A igreja também tem seus olhos espetados num futuro brilhante. Então, é passado, presente e futuro. E eu diria, uma igreja relevante porque ela tem os seus olhos no passado, no presente e no futuro. É pretérito, sim, apocalipticamente falando, é presente, é aquilo que nós, pastor Marcelo, com tanta propriedade, contextualizando, sem perder o seu liame, a sua espinha dorsal. E futuristicamente, porque ela é uma igreja, uma voz profética para todos os tempos. E esta igreja é relevante ainda, ou se torna muito importante, porque ela é guardiã dos valores morais, espirituais, culturais, sociais. E esta igreja ainda é relevante, pastor Paulo Renato. Sabe por quê? Porque ela tem esse tripé que sustenta todas as gerações, povos, nações, tribos e línguas, isto é, a igreja, o governo e a família. Esse tripé não pode deixar de existir. Você vai dizer, e a cultura? Sim, a igreja é uma fonte cultural. Como eu tenho estudado, como eu tenho aprendido, como eu tenho vivido, como eu tenho ensinado. A igreja é a maior escola do mundo. Daí nós dizemos que a escola bíblica dominical é uma verdadeira universidade, onde aprendi tanto, ensino tanto e postulo bastante para ajudar a todos quantos querem viver a vida na dimensão de Deus. Não subestime, nem tampouco tenha preterimento no que respeita à escola bíblica dominical de sua igreja e da minha igreja, porque é na escola bíblica que nós formamos valores, é na escola bíblica que nós estudamos um pouco sobre família, é na escola bíblica que nós recebemos as primeiras lições da vida, é na escola bíblica que nós ensinamos às crianças, é na escola bíblica que nós damos valores espirituais, morais e culturais para todas as gerações, a começar dos pequeninos. Portanto, a igreja ainda é muito importante porque, na verdade, ela presta serviços beneficentes. Olha, como a Bíblia da Pavuna, tantas outras igrejas, pastor Marcelo também tem levado a sua igreja a grandes realizações beneficentes, culturais, sociais, e dizendo para o mundo que a igreja não está alienada, a igreja não está também ultrapassada, a igreja também não é uma coisa mitológica, não, a igreja está presente. Finalmente, a igreja se torna muito importante porque nós jamais poderíamos questionar os homens de Deus que, através da história dos tempos, também construíram verdadeiros impérios teológicos, sociológicos, proféticos. Eu mesmo venho de uma escola que eu posso dizer, graças a Deus, por aqueles monstros sagrados que me passaram as sagradas letras. E ainda digo, quem de nós questionaria um Von Braun, o cérebro das conquistas espaciais, crente, extraordinário? Ele disse, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio na Bíblia como eu creio em Deus, eu creio na Bíblia porque a Bíblia jamais será vencida, eu creio na Bíblia porque é a verdadeira palavra de Deus. Como nós questionaríamos também Sir Isaac Newton, o grande cientista, o homem que revolucionou o mundo com sua teoria e depois com a sua verdade, mostrando que o universo está segundo Deus criou. Enfim, a igreja é uma fonte cultural
e que ninguém subestime a igreja, nem pense que a igreja está superada, nem que a igreja é coisa do passado. Não, meu querido, a igreja, ela presta serviços ao governo, ela presta serviço beneficente, ela presta serviços culturais, ela presta serviços sociais, ela presta serviço para o futuro, para o passado, presente e futuro, porque é profética.